definir esses princípios e ressalvas, não tem mais pergunta, agora vocês podem fazer na boa. Vamos fazer aqui 10 minutos de pergunta e resposta. Aí é importante para vocês estarmos todos aqui, para a gente definir os princípios e ressalvas, inclusive com a presença dos nossos queridos técnicos da prefeitura, para a gente poder ter um caminho, entendeu? E a gente não cada um julgar para um lado, a gente vai acabar entrando num tiroteio. Eu vou passar aqui 1, 2, 3, 4. Aqui, então você conduz, meu bem. 5. Quem mais? 5? 5 tá bom. Então vamos responder 5 perguntadores. Eu queria falar o seguinte. Você quer pegar o Veronese que está na... Ele falar ali. Fala ali, ó. Quem leu o decreto, Chega ali, por favor. Quando a gente escolhe essa profissão, todos são responsáveis. Então, a vistoria, num todo, vai contra o que a gente lê no decreto. O decreto não está claro, ele é um decreto deficiente, porque o que a gente imagina é que o engenheiro olha o pórtico do prédio, a estabilidade, as prumadas, e não a unidade individualmente. As concessionárias, elas só vão até a pena, ou só vão até a ponto de entrada do gás. Se alguém cortou alguma coluna escondida, ou se alguém fez alguma extensão de rede que não se tenha visto. Então, se é uma vistoria visual, é diferente. Se for uma vistoria com responsabilidade técnica, o que houve? Eu parabenizo ela, porque ela disse que houve um acordo para que saísse um tipo de lei que não atende aos engenheiros que vão trabalhar com isso, não ajuda, tira a responsabilidade das construtoras, tira a responsabilidade dos legisladores, tira a responsabilidade de todo mundo e vai ficar a responsabilidade somente em cima daquele profissional que fez um laudo. Então não é uma vistoria de tudo, é o decreto que não está de acordo com a necessidade da responsabilidade do profissional. Bom, perdão, vamos lá. Na realidade não foi uma pergunta, ele fez uma colocação. Então eu vou fazer uma colocação contrária. A lei é estadual. Não deveria ser. Ela deveria ser da União ou municipal. Por gentileza. A lei deveria ser da União, porque mexe com propriedade, direito das pessoas. Ou deveria ser do município, porque é o município que licencia a edificação. Tá? A ligação do Estado com a edificação é apenas em segurança e pânico. É muito pequena diante do resto, não é? Das questões legais. Porque existe legislação sobre propriedade e direito das pessoas, que é da União, existe legislação da edificação, que é competência dos municípios. Então não deveria ser estadual. Agora, em sendo uma legislação que não é da União, é do Estado ou do município essas legislações não podem falar em entrar em todas as unidades, porque contrariaria, primeiro, a lei maior, Constituição, que garante a inviolabilidade do lar, salvo mandado judicial. Tá? Existe uma legislação federal, uma legislação da União, lei maior, depois da Constituição, que é o Código Civil, o direito das coisas, o direito das pessoas, que dá atribuição ao síndico do dever de zelar pelo patrimônio comum num condomínio, né? Se ele vai zelar pelo patrimônio comum no condomínio, entende-se que ele deveria, então, ter o poder de entrar nas unidades privativas para zelar o patrimônio comum que está dentro das unidades. Então, há uma contradição entre Constituição brasileira e Código Civil brasileiro. Não é uma lei estadual ou uma lei municipal, uma regulamentação municipal que vai dizer no texto que vai entrar nas propriedades. Agora, se o objetivo do legislador é a estabilidade, eu não posso
garantir estabilidade olhando as escadas de um edifício. É isso. A SEG só entra até o ponto do apartamento. Lá dentro é responsabilidade do proprietário. Se você faz uma extensão de ponto de gás, é responsabilidade do proprietário. Do medidor em diante. Então, se você o decreto não está auxiliando o responsável, o engenheiro, a exercer a sua função. Ele está prejudicando no sentido de que você tem que ter uma visão de raio-x. Se for somente visual, você não consegue. Tem forro, tem rebaixamento de forro de gesso, tem 1000 detalhes que você não consegue observar. Então, se for somente visual, o decreto não está claro. Essa coisa que você está dizendo, de todo, não está claro no decreto. Bom, eu respeito as suas colocações, porque você não está perguntando, você está colocando. Eu apenas tenho uma opinião divergente. Eu faço vistoria, parte civil das edificações, isso é fácil de constatar hoje, porque o site do CREA, atenção, porque quase ninguém sabe disso, o site do CREA hoje permite qualquer cidadão entrar em qualquer profissional e ver todas as ARTs dele. Tá? Eu faço vistoria das edificações há 27 anos, civil, total. Tá? Não, o que eu estou te querendo dizer, não quer dizer nada. Eu tenho ressalvas. Não, eu tenho ressalvas na minha proposta. Perdão, estou respondendo. Estou respondendo. Que o decreto atenda a profissão. Estou querendo responder. Você só está dando responsabilidade em cima de uma pessoa. As construtoras estão sem responsabilidade, a concessionária está sem responsabilidade e a prefeitura está sem responsabilidade. O único responsável é o profissional. Só um minuto. A prefeitura regulou a Lei 6.300 e a Lei 126/13. Regulou, através do decreto 35.7426. Tá certo? Esse dispositivo, que é um decreto, que é elaborado pelo Poder Executivo e é aprovado pelo prefeito, entenda bem, ele dita claramente e se reporta claramente a todos os parâmetros legais que vão para cima dele. Ou seja, o Código Civil, o artigo 937, o dono de uma edificação responde por ela caso ela venha desabar, onde houvesse o manifesto de qualquer coisa que pudesse produzir. Caso do filé carioca, caso... A autovistoria justamente vem a contemplar e a defender a cidade e seus cidadãos. Este é mais um dispositivo para isso. Nós não estamos aqui dizendo que ela vai anular a Constituição, nem vai anular o Código Civil, absolutamente. Ela está acompanhando uma lei estadual, está acompanhando de forma isométrica, vamos dizer assim, a legislação como um todo. Agora, como técnico, eu entendo que isso é um problema da Câmara. O nosso problema aqui é o laudo, é a autovistoria. Eu queria entender o seguinte: qual é o objetivo da vistoria? Eu já disse aqui, é o que o próprio Bernoulli define como o quê? O viso e reperto, é ver e repetir. Você vai ver e vai repetir por escrito aquilo que você viu. Só que existe uma diferença de quem olha uma coisa com os olhos e outro que olha de outra maneira, né? Em direito a gente aprende o seguinte, eu vou citar aqui um exemplo meio diferente. O camarada chegou em casa, viu o vizinho com uma faca nas costas da mulher dele, que estava deitada sobre a pia, e ele estava armado, puxou a arma e executou o vizinho na hora. Cena dramática, não é isso? Bom, conclusão. Depois dele matar o vizinho, ele olhou para o lado e viu um outro sujeito caído no chão, com o pescoço cortado. Sabe o que aconteceu? Na realidade, o vizinho estava tirando a faca das costas da mulher dele, que aquele cara que estava deitado no chão, que era o invasor da casa, queria estuprar a mulher dele e meteu a faca e... Quer dizer, ele matou o cara errado, porque o cara que tinha que morrer já estava morto, o vizinho já tinha matado.
Então, tudo isso que você está dizendo, eu queria só dizer o seguinte: o fato, ele tem que ser visto à luz da lei. Eu costumo dizer isso toda hora, e o pessoal, o Silvio, inclusive, encarna muito em mim. Eu digo o seguinte: olha só, você tem duas luas aqui. Uma é a lua do fato. E o doutor Ulisses Guimarães dizia o seguinte: o doutor fato é que manda. Para cada fato, você vai ter o quê? A lei. A lei é que vai tipificar, aquele fato vai estar tipificado naquela lei. Na autovistoria está contemplado o quê? Verificar a manutenção e a conservação do prédio. É isso. É uma coisa simples, não tem dificuldade nenhuma, eu não vejo dificuldade para isso. É ver e repetir o que você vê. Você está vendo aqui, vai repetir. Tem uma coisa oculta. Tem uma coisa oculta. Tem uma coisa oculta. Isso você tem que descrever. Agora eu queria passar ali a colega que ela... Como é que vai descrever isso? Não consigo... Perdão, só para completar uma colocação. Você está colocando um fato que não está tipificado na lei, é isso? Está tipificado sim. Se você não vê, você escreve que não viu. João Veronese, o que a gente quer dizer é que a prefeitura não quer responsabilidade, as concessionárias não querem responsabilidade. Não querem responsabilidade em que medida? A construtora não quer responsabilidade dela. E a única responsabilidade recai sobre um responsável técnico. A prefeitura dá o poder garantidor que ela tem que dar. Se você tem uma marquise, eu intimo você, multo, e você não cumpre aquilo, como a marquise está na rua, nós vamos lá e demolimos a marquise. Independente de qualquer coisa. Isso daí eu provo. Já provei várias vezes e provo, continuo provando. Agora, dentro da residência, sinceramente, sabe, eu acho que o poder público não tem que botar mais um imposto e criar o que mais? Botar mais gente. Vamos fazer então o seguinte, não precisa mais nada. Nós vamos ter o personal engineers e os personais arquitetos. Vamos trabalhar todos dentro da prefeitura e acabar com CREA, com CAL, com tudo, e vamos passar o cerol em todo mundo. E vai todo mundo trabalhar na prefeitura e não precisa mais ter profissionais para verificar nada disso. Não é isso que estão propondo ou não? Eu acho que não é nada disso. Nós estamos propondo um decreto melhor. O profissional, assim como o médico, como o Silvio falou aqui, se você vai exercer a profissão de médico, você vai ser cirurgião. Se você não é cirurgião, não vai pegar um bisturi e sair cortando ninguém por aí. É isso daí, cada macaco no seu galho. Então, se você está colocando que a prefeitura tem que ser responsável por aquilo que você faz, eu acho difícil você chegar para o juiz e falar, então você vai nomear um perito para quê? Ele vai buscar o perito aonde? Vai tirar da cartola? Não, ele vai mandar alguém pagar ao perito para fazer aquilo. E assim é em todo lugar. A prefeitura não vai assumir o ônus, está me entendendo? Dessa situação que você está colocando. Isso é totalmente, sabe, fora de contexto. Sinceramente, está fora do contexto. O colega colocou bem que existem coisas que estão escondidas, forros, armários, etc. Aí, como eu estava dizendo, da questão de fazer vistoria já há muitos anos, nesse tempo, eu vim me protegendo nas propostas, vim aperfeiçoando. Eu coloco ressalva na proposta sobre forros, móveis na frente, determinados revestimentos que eu não vejo, papéis de parede, etc. Eu me defendo na proposta. Quer dizer, eu vou entrar num apartamento procurando deformações, procurando fissuras. Uma fissura de uma alvenaria é indício de uma deformação estrutural, ou localizada ou vindo lá da fundação. Então, eu vou procurar esses indícios. Eu não vou garantir a estabilidade futura. Eu vou dizer que no período de tal data, vistoriei a edificação, não encontrando naquele período sinais assim assado e desconhecendo históricos que coloquem em risco a estrutura. Antelo, então eu quero agradecer e só pedir a você, em nome da classe, que melhore o decreto. Só isso. O laudo, só uma outra colocação. Na cidade do Rio de Janeiro,
não é estipulado um escopo. Esse escopo é entendido da responsabilidade do profissional. Tá? Então, cada profissional sabe como melhor deve atender. O que eu estou pedindo aqui é que procurem atender bem, que não se preocupem em ganhar propostas, é isso. Eu iria fazer só um seguinte, a colega aqui já está pedindo a palavra há algum tempo, depois foi 1, 2, 3, 4 e 5. Só um minuto, pode falar. Pode falar lá. Depois pode ir o colega ali. Bom, com relação ao decreto-lei, bem pontual, né, no anexo único do decreto-lei, aí vem as responsabilidades de cada perfil de cada um dos que vai estar atuando, da prefeitura, do profissional, do síndico, dos condôminos e tal. Aí, no profissional responsável, o item C, ele coloca que você tem que elaborar projeto e acompanhar a obra. Mas ele coloca isso no mesmo nível do fazer vistoria. Ele é responsável por isso. Ele é responsável por emitir a RT ou RRT. Até aí tranquilo. Ele poderá, aí diz assim, ele poderá fazer a revistoria, ou seja, se você chegou e estava tudo bem, beleza, ó, manda lá para a prefeitura, está tudo ok, 5 anos depois ou 3 anos depois, nova vistoria. Se ele disser assim, olha, isso está pendente, isso está pendente, isso está pendente, dá a entender pelo decreto, né, que ele vai ser responsável pela elaboração desse projeto de retrofit, da parte elétrica, da parte da fachada, se for o caso, ou de uma marquise, né, além de ter que acompanhar a obra. E isso, estando aqui, é onde viria a parte jurídica, né? Até que ponto, na tua proposta só de vistoria, você também não estaria implícito isso, uma vez que você tem que estar com a RT ou a ART empenhada também. Como ficou na mesma linha, no mesmo nível, você fica obrigado àquilo. Aí você não pode alegar torpeza a próprio favor. Você não pode dizer, eu não sabia. Né? Se você está... Porque é aquela história, o que muitos colegas não estão percebendo é que no instante que você manda para a prefeitura o teu CREA e o número da tua RT, você está responsável, pelo que eu entendi, por tudo que está implantado no decreto 37.000, tá na lei complementar 126 e na lei estadual 6.400. Você não pode dizer assim, não, eu só estou fazendo com relação a isso. Um está linkado ao outro. Se eu não entendi errado. Magda, eu vou dar um ponto de vista muito pessoal, porque isso aí envolve uma questão ética do profissional. Tá? Supondo, sou vistoriador e entendi que um determinado componente da edificação deveria ser reparado. Recomendo isso. Deve ser reparado em